Leitura do Evangelho de Mateus 14 e 15. Fé em meio às tempestades e perseverança que move o coração de Deus. Sejam todos bem-vindos ao plano bíblico de 6 meses, cronologicamente iniciando pelos Evangelhos. Estamos na nossa segunda semana, no terceiro dia da segunda semana, e vamos hoje ler juntos Evangelhos de Mateus 14 e 15. Lembrando que o resumo de todos os capítulos que lemos essa semana será compartilhado no final da semana. Já vimos que a fé, que o tema de hoje é fé em meio às tempestades e perseverança que move o coração de Deus. Mateus 14, 27 nos fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, nos capítulos 14 e 20, Mateus nos mostra quem Jesus é, quando o medo aparece e como a fé reage quando tudo aparece contrário. Aqui nós vemos 2 cenários muito humanos. Primeiro cenário, discípulos com medo no meio da tempestade. Segundo cenário, uma mulher rejeitada que não desiste. Esses capítulos nos ensinam que fé verdadeira não é ausência de medo, mas é decisão de confiar apesar dele. Amém, pessoal? Pegou a chave? Pai querido, Pai bondoso, Senhor Todo-Poderoso, nós entramos agora diante da Tua presença, agradecemos por mais essa semana, por mais um dia de vida. Nos colocamos diante de Ti com temor e reverência, Senhor, com humildade no nosso coração. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender não apenas o texto, mas o que o Senhor quer trabalhar dentro de nós. Pai querido, silencia toda distração, toda pressa e toda resistência interior. Fortalece nossa fé, prepara nosso coração. E alinha, Senhor, nossos pensamentos à Tua verdade. Que esta leitura produza confiança, perseverança e um coração totalmente dependente de Ti. Eu oro em nome de Jesus e abençoo todos aqueles que me acompanham aqui, caminhando com Jesus no centro, com a Bíblia viva, com Celeste, 100% com Jesus. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o matera no cárcere. Herodes meteu João no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que cometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordem e decapitou a João Batista,
no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então, vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer, sem lavar as mãos, não o contamina. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões,
clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e uns largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificaram ao Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. E clamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Glória a Deus! Chegamos no final desses 2 capítulos desse dia 9, Mateus 14, 15. Mateus 14 nos mostra que Jesus é o Senhor das circunstâncias. Os principais acontecimentos desse capítulo nós podemos entender que era a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas e Pedro que anda e que se afunda porque duvidou e a confissão dos discípulos. E no versículo 14, 27 nós vemos que Jesus falou: sou eu, não temais. Pessoal,
vai ter um resumo no final da semana, mas o ensino central desse capítulo 14 é que enquanto os olhos estão em Jesus, a fé se sustenta. Mas quando o foco muda para as ondas, o medo cresce. Amém? E em Evangelho de Mateus 15, nós lemos e entendemos que a fé não pode desistir. Fé que não desiste. Aqui Jesus confronta tradições humanas sem coração, religiosidade vazia e a honra. E ele honra a fé persistente da mulher cananeia. Mateus 15:8 nos fala que este povo honra-me com os lábios. Oh, pessoal, fé verdadeira persevera mesmo quando parece não haver resposta, mesmo quando a rejeição, assim como houve rejeição com a mulher cananeia, mas ela persistiu, e mesmo quando tudo diz não. O direcionamento de hoje para você, nesses 2 capítulos, reflita com sinceridade do seu coração e se pergunta onde o medo tem tentado te paralisar. Em que área você precisa voltar os olhos para Jesus? Você tem desistido rápido demais? Ou você persevera que nem a mulher cananeia? Pessoal, tempestades revelam onde está a nossa confiança. Pegou a chave? A gólida celeste para terminar, antes de orar, é que a fé que persevera toca o coração de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando tudo parece contrário. Senhor Jesus, reconhecemos que muitas vezes somos como os discípulos no barco, assustados, inseguros e com medo de afundar. Mas hoje nós escolhemos confiar na Tua voz. A Tua voz que diz: sou eu, não temas. Fortalece nossa fé quando as ondas se levantam, Pai. Senhor, ensina-nos a perseverar como a mulher cananeia, a não desistir diante do silêncio e a confiar mesmo quando não entendemos o processo. Arranca de nós toda fé superficial, todo medo escondido e toda dúvida que nos afasta de Ti. Nós declaramos que nossos olhos estão em Jesus e a nossa esperança está firmada em Ti, e nossa fé não será vencida pelas circunstâncias. Cobre nossa vida, Senhor, nossa casa, nossa família, nosso caminho, nosso ministério, nosso trabalho, nossa saúde, nossas finanças. Que esses capítulos produzam maturidade espiritual e confiança profunda no Teu caráter. Eu oro em nome de Jesus. Amém, pessoal? Espero você amanhã para darmos continuidade aos próximos capítulos, caminhando com Jesus, com a Bíblia viva. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.